Boa noite, quarta-feira, dia 26 de março de 2014. Nós estamos aqui nos reunindo para mais uma hora de informação pela BH News. Mas está no jornal Hoje em Dia de hoje, é meio redundante, mas é verdade, que após aquele roubo das 45 armas no presídio de Ribeirão das Neves, o secretário de Estado de Defesa Social, o secretário Rômulo Ferraz, determinou que se instalassem câmeras de monitoramento nas duas centrais de escoltas do Estado. Uma fica em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e outra em Pedro Leopoldo, aqui na Grande BH, o local onde aconteceu o roubo das 45 armas. Além disso, esses mesmos equipamentos de monitoramento, de câmeras de monitoramento, vão ser instaladas em 144 unidades prisionais que comportam guarda de armas, de acordo com a nota que foi enviada pelas sedes da Secretaria de Defesa Social. Após o crime, os 9 agentes envolvidos no golpe do Boa Noite Cinderela, acredite se quiser, entraram dentro de uma unidade prisional de segurança máxima e deram Boa Noite Cinderela para 9 agentes penitenciários. Eu não estou fazendo sensacionalismo, não. Eu estou, no mínimo, indignado ou sem entender o que aconteceu, como está boa parte da população de Minas Gerais. Esses 9 agentes foram afastados por 30 dias e podem ser afastados por mais 30 dias, de acordo com decisões administrativas da Secretaria de Defesa Social. A única coisa que eu não consigo entender é esse aspecto que me deixa no ar a mesma questão desde segunda-feira. Se na unidade prisional de segurança máxima está assim, imagine nas nossas casas. Está começando o Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, você que circula pelas ruas, pelas estradas, pelas avenidas de Minas Gerais, saiba que com dados do Detran, e são dados do Detran, e de acordo com eles, mais de 90 mil caminhões com mais de 30 anos circulam nas ruas e nas estradas do nosso estado. Essa é a situação de Minas. No Brasil, e em alguns outros lugares, deve ser muito pior. A gente não tem nem esses números, mas deve ser muito pior. Para falar um pouco sobre renovação de frota, eu trouxe até os estúdios Alcides Cavalcante, que é diretor comercial da Iveco, e Armando Dias de Moura, que é empresário. Boa noite aos dois, muito obrigado por ter aceitado esse convite para conversar sobre esse tema. Alcides, a Iveco é uma montadora de Minas Gerais e por isso a gente valoriza muito a participação da Iveco nessa discussão. E está aqui em Sete Lagoas, do nosso lado aqui. Como é que você vê essa renovação de frota? Existe eficiência nessas ações? Porque São Paulo já adotou, Rio de Janeiro já adotou, na Europa é comum, na Argentina já acontece isso. É eficiente essa ação? Veja, Paulo, boa noite. A frota brasileira de veículos comerciais é de cerca de 2 milhões e 300 mil veículos, seja caminhões e ônibus. Dessa frota, mais ou menos a idade média é de 15 anos que se calcula. Então, realmente, tem muitos caminhões antigos, muitos veículos comerciais antigos rodando pelas nossas estradas e nossas avenidas e ruas brasileiras. Isso significa maior consumo de combustível, maior risco à segurança, maior índice de acidentes e, principalmente, uma maior poluição, né, que esses veículos trazem à atmosfera e à saúde das pessoas. Então, desde 2012, se começou um programa a gente chama de uma renovação de frota, mas na verdade era o programa de emissões. O governo estabeleceu para as montadoras de caminhões e ônibus uma nova tecnologia de motores. Quando se adotou o diesel diferente, com a Arla, né? Exatamente. É a tecnologia chamada Euro 5 ou Proconv P7, que é a tecnologia que era adotada na Europa, que reduziu drasticamente o nível de emissão para os novos veículos. Contudo, nós temos uma frota antiga de 2 milhões de veículos que está circulando ainda efetivamente com as condições de emissão anteriores. Então, realmente tem um campo muito grande para se renovar. Houve iniciativas no passado do próprio governo federal e nesse momento está se discutindo entre a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos, a FenaBrave, e outros órgãos como a própria NTC, que é dos transportadores, no sentido de levar ao governo uma proposta de renovação de frota em âmbito nacional. Isso é um projeto que está sendo discutido em várias frentes,
mas alguns estados tomaram a iniciativa, como você mesmo comentou. O estado de São Paulo fez um programa de renovação de frota no Porto de Santos, especificamente para o Porto de Santos, que lá realmente as condições de frota são muito precárias, e depois no Rio de Janeiro, que houve uma iniciativa também. Porém, essa iniciativa do Estado de Minas Gerais eu considero a mais completa e a mais abrangente. Primeiro porque o governo de Minas Gerais teve a capacidade e a iniciativa de trazer todos os players, né? Seja as montadoras, seja o sindicato das empresas de transporte, seja o sindicato dos autônomos, seja as empresas recicladoras que têm que estar participando desse processo, seja os bancos, enfim, todo mundo que está envolvido, ele participou da discussão desse projeto que virou uma lei, né, que agora está começando a tomar corpo. Então, realmente, o governo de Minas Gerais está de parabéns pela iniciativa e pela abrangência como conduziu esse processo. Você falou dos recicladores, essa talvez seja a questão fundamental. Vou falar com o Armando daqui a pouquinho, é um empresário que foi até uma concessionária Iveco e lá na Deva e fez sua primeira aquisição por esse processo de renovação de frota. Para a gente entender um pouco melhor, eu vou lá e entrego meu caminhão com mais de 30 anos. Está velhinho, está sucateado, já não é nenhuma maravilha, está cheio de problemas. Eu entrego. O que fazer com esse caminhão? Quem é que vai ser o responsável por pegar essa criança no colo e embalar Matheus? Quem pariu Matheus e quem vai embalar Matheus nessa questão? Então, existe um processo de reciclagem, as empresas que estão envolvidas, até siderúrgica como a Celor, que está envolvida dentro desse projeto, ela faz uma reciclagem, reutiliza parte dos materiais, os metais, plásticos, borrachas, vidros, etc., materiais que podem ser reciclados, e o resto é efetivamente sucateado de maneira responsável. Quantos por cento de um caminhão hoje, qualquer que seja ele, particularmente da Iveco, porque você é o diretor comercial da Iveco, quantos por cento de um caminhão hoje é pronto para ser reciclado? Qual a porcentagem desse Olha, na tecnologia de hoje, os materiais que a gente emprega hoje no caminhão, que são materiais muito mais modernos e são efetivamente recicláveis, você pode considerar que 80% até 90% de materiais são recicláveis. Agora, os caminhões antigos não. Existe uma parcela de caminhões antigos que não utilizavam os mesmos materiais recicláveis que a gente utiliza hoje. Então, o que a gente pode reputar são vidros, que são recicláveis, são os metais, né, da cabine, seja do chassi, e basicamente é isso, né, são esses componentes. Hoje não, hoje se utiliza plásticos recicláveis, se utiliza componentes como borrachas, alguns polímeros, alguns tipos de materiais que se pode reciclar na tecnologia atual. Ok. Conversar com o Armando Dias de Moura, que é o empresário e que fez essa primeira opção pela renovação de frota. Você tinha um caminhão com mais de 30 anos. O que é que te levou a ir lá na concessionária e trocar o teu caminhão? Então, boa noite. Boa noite. Fui informado pela Iveco sobre essa campanha aí do nosso governo, né? E cheguei a ir lá e informar melhor sobre a lei, sobre essa mudança, essa renovação de frota, né? E achei muito viável, acho que vai ser uma boa para o nosso estado, para a população, né, em si. E acho que queria até parabenizar ao governo de Minas por essa iniciativa, que vai ser muito bom para Minas e para a população aí. Só para entender, você acha, por exemplo, você é um empresário, você tem o seu caminhão, você acha que uma pessoa que tem, por exemplo, um caminhão de mais de 30 anos, que faz o fretezinho ali do dia a dia, carrega o seu frete, é vantajoso para ele fazer essa opção pela renovação de frota? Com certeza vai ser sim, porque tem também aquele mercado paralelo, né, que ele pode usar também adquirindo o certificado verde, né, que no caso ele pode usar um e no caso acho que tem até a opção para ele vender o outro, me parece. Então vai ser muito aproveitoso e acho que todo mundo só tem a ganhar. Perfeito. Alcides, para finalizar a nossa conversa, uma pergunta bem direta. A indústria está preparada para fazer essa renovação de frota? Se houver uma grande corrida atrás da renovação de frotas, a indústria está no ponto de fazer? Faz rapidamente isso? Faz rapidamente. A indústria hoje tem capacidade, nós aqui na Iveco fizemos investimentos pesados nos últimos anos, temos uma fábrica, um complexo industrial, na verdade, que tem condição de, enfim, aumentar a produção rapidamente. Só que nós entendemos que esse processo vai ser gradual, né? Vai ter um tempo de maturação, até porque as pessoas precisam entender como funciona
Por isso é importante ter sempre o aconselhamento, buscar uma concessionária para entender como é que funciona esse programa, que é realmente muito interessante. Tem a questão dos bancos também financiarem, porque um dos grandes empecilhos de todos os programas de renovação que se tentou ou se tentaram até agora é exatamente a questão do crédito, né? Quando se envolve bancos comerciais, se tem alguma restrição de crédito, porque normalmente o autônomo ou o microempresário tem uma renda mais difícil de comprovar. Nesse sentido, os bancos acabam tendo um pouco mais de restrição para a aprovação do crédito. Já como nós temos parceiros, o BDMG e o Banco do Brasil, está dentro do processo, são bancos que realmente se engajaram. Eu acredito que esse processo de aprovação do crédito vai ser mais simplificado. Bom, agradecer ao Cides Cavalcante, agradecer a Armando Dias de Moura por estarem conosco aqui no Redação BH News. Da nossa parte, fica a torcida para que essa renovação de fato aconteça, para que muita gente se beneficie com ela, porque nós estamos traduzindo em segurança, em menores índices de poluição. Tudo isso é sustentabilidade, tudo isso é preservar a vida do homem no planeta Terra. Muito obrigado ao Cides Cavalcante, obrigado Armando. Uma boa noite para vocês, aguardem um minutinho, já vocês podem sair para tomar uma água e um café, cortesia aqui da BH News, porque nós vamos dar um pulinho na nossa redação. Eu queria conversar com Renata Dairel na redação da BH News, na redação daqui da BH News, aqui do nosso lado, aqui atrás. Se eu atravessar essa parede aqui, eu faço com a Renata. Mas eu quero a Renata para conversar com a gente. As principais notícias de Belo Horizonte, da região metropolitana. Com você, Renata. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Vou começar pelos destaques do Hoje em Dia. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei complementar número 100 de 2007, do governo de Minas Gerais, que efetivou 98 mil servidores sem concurso público. Esse pessoal, então, que trabalha, que foi efetivado após essa lei, vai ser demitido. Não vai afetar, essa decisão não vai afetar aqueles que já se aposentaram ou que até a publicação da ata estão aptos a se aposentar. Os afetados por essa decisão, eles têm aí 12 meses para se regularizar, tentar fazer um concurso público para a função. Só que como este ano é ano eleitoral, o governo não pode mais abrir nenhum concurso público, então ainda está sendo avaliada a situação desses servidores. O que significa que a lei existe, está aí, mas não vai poder ser aplicada. Exatamente. Isso é bem a nossa cara, né? Isso é bem o nosso jeito de viver. A lei está aí, mas não pode ser aplicada, porque ano é eleitoral, ano que vem, esquece. Próxima informação, Renata. Mais um destaque do Hoje em Dia, Paulo, bem preocupante. A passagem de ônibus pode aumentar para R$ 2,85. A informação não é oficial, ela foi divulgada pelo pessoal do movimento Tarifa Zero, mas contactada, a BH Trans não confirmou nem desmentiu. Falou que ainda não há planejamento sobre a alteração das tarifas no transporte coletivo de Belo Horizonte. Pode-se usar a regra, então, de que quem cala, consente, é isso? Calou ou consentiu? Esperamos que não, né? Mas acho que Agora, sim. Pô, eu que gosto do meu BH Bus, já vou ter que pagar mais caro o meu BH Bus. Vai, Renata, próxima informação, vamos lá. Agora, os destaques do G1. Os policiais de Juiz de Fora estão usando radares móveis próximo à rodovia, as rodovias que cortam Juiz de Fora, para tentar diminuir o número de acidentes. Eles detectaram que o excesso de velocidade e a imprudência eram os grandes causadores de acidentes. Já foram 177 acidentes nas estradas da região só este ano. Então resolveram aí usar os radares móveis para pegar os motoristas de surpresa. Mais alguma informação, Renata Dairel? Uma notícia boa, você quer, Paulo? Mas é lógico, de notícia boa é que eu quero viver, de notícia ruim não. Eu, aliás, gosto de notícia boa. Uma das minhas maiores preocupações, quando nós começamos a conceber o Redação BH News, é trazer sempre boas notícias. Porque a gente liga as emissoras de televisão, desculpa, é uma crítica direta ao conceito, não é nenhum profissional, não. Fica aquela espremeção de sangue, aquele sensacionalismo. A faca na boca das pessoas, para que isso, né? Vamos ver se a gente tem notícia boa para trazer. Então, é com você. Notícia boa eu quero a toda hora. Vamos lá. A Secretaria de Saúde de Uberaba anunciou hoje que foram investidos 67 milhões e meio de reais ano passado em saúde no município. Isso corresponde a 18% do orçamento municipal. Bom, aí é uma boa notícia
e a gente tem que valorizar também as boas notícias. Renata Dairel volta daqui a pouquinho, fala do Brasil e do mundo e no último bloco traz um destaque que está na mídia. A gente faz uma pausa rapidinha para você tomar uma aguinha e voltar. Mas não desliga não sai da BH News, porque aqui é a melhor opção. Já já a gente volta. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Redação BH News, de segunda a sexta, 18h30, aqui na BH News, canal 9 na NET, 29 no HF, bhnews.tv.br, na internet, em qualquer lugar do mundo, você pode assistir uma programação que é gerada aqui em Belo Horizonte. Lembrando a você que você pode participar com a gente pelo Facebook, Facebook/Redação BH News, pode participar pelo Twitter, @Redação BH News, ou então pelo redação@bhnews.tv.br. Pode mandar sua matéria, pode mandar sua sugestão, sua ideia, pode mandar o seu comentário, sua crítica, fique à vontade. Nós estamos aqui para conversar com você, sempre abertos à conversa. Esse é o principal motivo da gente estar aqui 1 hora por dia, tentando fazer um jornalismo que tem uma cara mais dinâmica da nossa cidade, sempre construindo, porque criticar e destruir é a coisa mais fácil do mundo. A gente vai sempre buscando a informação para o caminho da construção, para o caminho da transformação. É o mínimo que a comunicação pode fazer e que uma emissora de televisão como a BH News se propõe a fazer. Bom, por falar em construir e entender, nós temos um repórter urbano que é o Nélio Souto. Ele circula pelas ruas da cidade, ele é uma pessoa que tem um olhar muito apurado pelas ruas da cidade. Já nos trouxe aqui informações novas, boas, coisas que nós conhecíamos, coisas que não conhecíamos e que transformam ou que fazem rodar a vida da cidade. A Serraria Souza Pinto foi matéria agora no início da semana, com fotos incrivelmente assustadoras da condição de conservação da Serraria Souza Pinto. Mas quem conta tudo isso pra gente é o Nélio Souto. É com você, Nélio. Oi, Paulo, tudo bem? Então, na semana passada, o jornal Hoje em Dia teve uma matéria de capa com uma foto da Serraria Souza Pinto, toda pichada, um estado de completo abandono. E, para quem não conhece, mas acredito que todo Belo Horizontino conheça, a Serraria Souza Pinto é aquele prédio que fica ali do lado do viaduto Santa Teresa, na verdade um pouco embaixo ali, do lado do viaduto Santa Teresa, na região ali central da praça da estação aqui em Belo Horizonte. É um prédio muito conhecido, muito famoso, com uma relevância cultural e artística muito grande, com certeza representa muito para a nossa cidade. Essa foto chocou muita gente, porque foi um lamento, um pesar ver esse prédio tão importante nessas condições. E tem até uma foto aí para vocês verem, antes, o restaurado, antes da Serraria Souza Pinto e o depois da Serraria Souza Pinto. Então, eu conversei com um historiador e pedi para que ele comentasse um pouco sobre essa importância, porque não se trata só de um prédio, é um prédio que tem nele parte da história da cidade. E a gente se relaciona com essa história, a gente mora na cidade, a gente passa por ali, vê aquele prédio, enfim, há uma necessidade muito grande dos órgãos competentes cuidar, olhar por esse patrimônio, por esses prédios. Então, na verdade, o Olhar Urbano de hoje queria chamar a atenção para essa questão, a importância de se preservar prédios públicos, de se proteger do vandalismo, da depredação, enfim, preservar ali a pintura, o estilo, porque ali com certeza está parte da nossa história, não é isso? Eles ajudam a constituir o que é a cidade, cada morador dessa cidade acaba se constituindo a partir disso aí também, Você tem ali o patrimônio material, o patrimônio é exatamente essa ideia daquilo, que enquanto uma herança, me ajuda a entender quem eu sou, o que essa cidade é, nesse momento, de onde ela vem. Então acho que é fundamental para a constituição mesmo dos habitantes da cidade, da própria cidade, a preservação desses prédios é realmente algo importante para essa constituição enquanto sujeito dessas cidades aí. Então, Paulo, esse foi o nosso assunto de hoje. Falamos sobre a preservação, a importância aí da preservação
os nossos prédios aqui, seja no centro, né, nos entornos, nos bairros de Belo Horizonte. Afinal de contas, esses prédios são parte da história da cidade e a história da cidade, na verdade, é a nossa história. Nos vemos amanhã com um novo assunto aí do que está acontecendo, de um olhar sobre Belo Horizonte. Um grande abraço. Muito obrigado, Nélio Souto, por trazer essa reflexão que deve ser mesmo sempre discutida. Olha, a Serraria Souza Pinto, você viu, é chocante. Uma foto de quando ela foi inaugurada, que abriu a matéria do Nélio, e depois a foto que foi publicada no jornal Hoje em Dia. É preciso que nós entendamos o seguinte: só pode ter direito a viver o futuro aquele que conhece e respeita o passado e que sabe fazer o presente. Quem não conhece e não respeita o que é passado, os monumentos históricos, a história da cidade, as pessoas que aqui estiveram, não tem o direito nem de construir o presente, sequer de imaginar o que vai ser no futuro. Isso não é conversa boba, não. Isso é uma conversa tranquila, serena, daquela que a gente tem com todo mundo todo dia. Para que a gente consiga ter a visão de futuro, de como será a nossa Belo Horizonte daqui para frente, a gente tem que respeitar o que está no passado, entender o que está no passado e ter coragem para construir o presente. Construir de maneira bem feita. Por isso, conservar um prédio público como a Serraria Souza Pinto é obrigação. Obrigação. Por isso, todos os órgãos envolvidos devem estar empenhados na conservação da Serraria Souza Pinto e a população não tem o direito de fazer o que fez, de pichar, de quebrar, não tem esse direito. Ninguém tem esse, por mais que esteja manifestando sua insatisfação urbana, não tem o direito de assim fazê-lo. Mas hoje pela manhã aconteceu na Praça da Estação um encontro onde se discutiu a criação de um vagão feminino no metrô de Belo Horizonte. Isso tudo porque tem uma prática nojenta, uma prática abusiva de um bando de desocupados. Eu acho que são pessoas impotentes, inclusive. São impotentes que querem se revelar de outro jeito. Desocupados que ficam molestando as mulheres nos vagões do metrô de Belo Horizonte. Como era de se esperar, as mulheres foram contra essa atitude, porque essa atitude ela é segregadora. E também ela impede uma abordagem direta do fato. Uma visão de interferência naqueles que têm essa prática absurda, esse ato absurdo de ficar incomodando mulheres dentro de um vagão do metrô. Na minha modesta opinião, a saída é fiscalização por parte da CBTU. Fiscaliza, detecta quem é, retira do vagão do trem e aos costumes. Resolve a vida daquele cidadão. Agora, podíamos também treinar as mulheres para dar um tapa na cara, porque já pensou, todo mundo que leva um tapa na cara, como é que vai ficar no vagão do metrô? Né? Leva o tapa na cara, está desmoralizado, acabou. Então treinar as mulheres para fazer isso. Mas eu sou homem e a minha opinião vale muito pouco. Por isso eu fiz questão de convidar, não pude trazê-la aqui porque ela está ocupada, foi buscar os filhos na escola. Eu fiz questão de convidar para conversar por telefone com a gente a apresentadora do Revista BH News, Angélica Rod. Porque a minha visão, Angélica... Boa noite, Angélica, está me ouvindo? Ei, querido, tudo bem, Paulo? Ei, querida Angélica, tudo bem? Você já me convidou para vir no seu programa, agora eu estou convidando para você participar com a gente aqui do Redação BH News. Adoro, sou mega fã desse programa, assisto todos os dias. Angélica, como eu disse aqui, eu não tenho nenhuma condição de, como homem, emitir uma opinião definitiva sobre esse caso. Eu tenho as minhas impressões. E aqui eu digo, minhas impressões são que uma pessoa que faz tem uma atitude dessa é, no mínimo, desqualificado. Para não dizer outras coisas que eu não posso falar aqui, eu deixo para o Lélio Gustavo falar. Horário, né? Mas eu queria que você comentasse esse fato. O que, na sua opinião, é normal se criar um vagão para separar as mulheres no metrô? Paulinho, eu acho que essa história, isso já é um projeto de lei que está tramitando, não é isso? Está tramitando? Está me ouvindo? Não estou ouvindo a Angélica. Esse é um problema muito sério que a gente tem aqui de vez em quando. Eu não estou ouvindo a Angélica. Oi. Está muito alto. Podia pôr a Angélica no meu ponto para eu poder ouvir a Angélica com calma, com tranquilidade. Paulinho, mas diga lá, agora sim. Estou te ouvindo bem, me Angélica. ouvindo? Diga, agora sim. Está tramitando um projeto de lei, não é? Inclusive para a criação desse vagão. Vagão exclusivo. Em algumas cidades aí do Brasil e até fora do Brasil também isso já é comum. Mas eu acho que isso, na verdade, vai segregar, né? Quer dizer, a gente tem que se esconder? Não são esses homens que tem que aprender a conviver com as coisas? Então, eu acho que criar um vagão específico para isso só vai nos esconder mais ainda. E aí tem que criar um vagão no metrô, tem que criar ônibus específicos, porque os homens também fazem isso
nos ônibus coletivos, tem que fazer isso no elevador, tem que fazer isso para todo lado. Então, não é isso que vai funcionar. Olha que abordagem interessante que você deu. E eu fico preocupado também, Angélica, porque quando você segrega, você resolve simplesmente a coisa. Você vira assim, separa a sujeira embaixo do tapete. E aí ninguém toma a atitude que tem que tomar. Exatamente. Esse é um problema muito sério. E você acha, por exemplo, que não está na hora da mulher ter um pouco mais de coragem e afrontar esse idiota, esse imbecil que tem uma atitude como essa? Menino, mas aí você fala comigo assim que meu sangue ferve de pensar. Porque realmente, se fosse comigo, eu ia armar um barraco. Mas alguns especialistas em segurança, alguns delegados, profissionais de segurança, isso nem é consenso entre todos. Alguns acham que a gente tem que chegar e aprontar um escândalo mesmo, para que aquela pessoa se sinta até, assim, com vergonha. Humilhada, né? Constrangida. Mas outros dizem que é preciso tomar cuidado, porque a gente não sabe se a pessoa está armada, né, o que ela pode fazer, pode encerrar. Depois disso. Então, tem que tomar muito cuidado nessa hora. Em São Paulo, por exemplo, existe um método de SMS que a pessoa pode mandar para o metrô uma mensagem. Olha que boa ideia. Olha que boa ideia. No vagão tal, agora tem um fulano que está vestido assim, se assado, que está, se abusando das mulheres. Então, quer dizer, eu acho que a gente ainda tem muito o que discutir, eu acho que um vagão não vai resolver, eu acho que esse é um projeto do Léo Burguês, o Léo pode estar aí com uma boa intenção, de se fazer isso, mas eu acho que a gente tem que, na verdade, calar esses homens e fazer valer a nossa voz aí, o nosso direito, como é o direito de todo mundo. Perfeito, Angélica. Muito obrigado por ter participado conosco do Redação BH News. E você deu a sugestão que eu acho que a Companhia Brasileira de Trens Metropolitanos, Trens Urbanos, a CBTU, faz muito pouco. Eu não vejo nada que eles fazem, inclusive. Vejo sempre um desserviço para a população prestado pela CBTU. Mas quem sabe, ouvindo a Angélica aqui no Redação BH News, a CBTU não se sensibilize e não coloque um SMS para que as mulheres possam, por SMS, e avisar a administração do metrô que isso está acontecendo dentro do vagão. Concorda? Exatamente, é isso aí. Querida, boa noite, muito obrigado. Amanhã eu estou ligado no Revista BH News, 2h30 da tarde, para te ver, te acompanhar o seu belíssimo trabalho. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, beijo. Tchau, beijo. Bom, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já com mais Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Quarta-feira nós estamos aqui com a Redação BH News, começamos às 6h30, vamos até às 7h30, abordando assuntos que são assuntos que podem transformar, que podem colocar uma boa discussão em todo o espectador que nos assiste aqui no Redação BH News. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre queda do índice de emprego. Isso é um assunto muito importante, então aguarde aí que nós vamos falar já sobre isso. Mas agora é hora de conversarmos com Carlos Barroso, o nosso diretor de jornalismo, o nosso homem da política, marco civil da internet. Muito se falou, demorou, se discutiu, se vai, volta, quem pode, quem não pode, o que é lei, o que não é lei. Parece que o Brasil vai aprovar mais uma daquelas leis que são super leis, que depois ficam sendo ajeitadas em leis que se acomodam. Essa é a verdade, né? Verdade é essa. Muito ficou para a tramitação no Senado. Agora está no Senado, mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, promete fazer de uma maneira rápida, o mais rápido possível, e depois vai para a presidência da República, que também pode fazer a interferência dela. Né? Ou sancionar diretamente. Quais são os principais objetos dessa lei, no seu entendimento? Eu só queria, antes só dos objetos, dizer o seguinte, que há muito tempo a presidente Dilma não ganha uma no Congresso. Ela ganhou, porque no dia 22 de abril agora, o Brasil cedia a Conferência Internacional sobre Governança da Internet. E era interesse dela aprovar isso agora. Inclusive, ela já foi vítima de espionagem eletrônica. Do presidente Obama dos Estados Unidos. Do presidente Obama dos Estados Unidos. Então, para ela era essencial essa aprovação e ela doou muitas verbas, muitas emendas, muitos cargos para conseguir aprovação na Câmara dos Deputados e agora no Senado
a moeda vai ser a mesma, naturalmente. Nós né? conhecemos Mas como os é que é a principais pontos que a gente vê é a questão da neutralidade da rede. Isso aí era um ponto assim que mantinha o projeto há praticamente 2 anos e 7 meses parados na Câmara dos Deputados. Que significa diretamente? Significa diretamente os interesses, Tancredo Neves diria interesses das teles, das companhias de telefonia, que elas queriam manter, elas defendiam a comercialização de pacotes de acordo com o nível de consumo de cada usuário. Essa neutralidade na rede é um jargão que aponta para a conexão contratada não pode variar de acordo com o site ou programa. As teles queriam que fosse de acordo... Como funciona hoje? Eu te vendo 1.000, te entrego 10% dos 1.000 e você se vira com os 10%. É uma coisa técnica que você está explicando muito bem. E as teles, com muitos lobbies, o deputado Eduardo Cunha, que está centralizando o Centrão, seria assim o pró-mestre desses lobbies, e eles acabaram perdendo. Ganhou o usuário e a presidente Dilma ganha pelo menos uma, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, o Eduardo Cunha, que está se portando aí como o cavaleiro da oposição, aquele que brande as ameaças contra a presidente Dilma, estava aí se comportando de maneira bem difusa nessa questão do marco da internet. Estava cedendo aos lobbies. Agora eu queria até falar da presidente Dilma, que ela vem aí. Vem aqui mais uma vez? Vem. Sexta-feira da outra semana, dia 4, ela estará aqui em Belo Horizonte, Contagem, vai assinar concessão de Confins. Isso são informações lá de fontes de Brasília. Não está tudo fechado não, mas já está quase determinado. Ela vai a Betim, ela vai a Contagem, Belo Horizonte e assina a concessão do aeroporto de Confins, uma maratona igual ela fez em São Paulo recentemente. Rapidamente aqui, só para a gente entender como é que está a agenda dos principais postulantes ao cargo de candidatos a governo do Estado. Pimenta da Veiga e Fernando Pimentel estão se movimentando, não? Estão se movimentando. Pimenta da Veiga, principalmente recebendo prefeitos. Ele diz que depois da indicação dele, há pouco mais de um mês, ele já conversou com 450 prefeitos e está tentando montar um bloco de aliança que reunirá, talvez, 21 partidos. Fernando Pimentel? Pimentel está fazendo caravanas. Já fez a várias cidades e vai fazer agora em Ipatinga, provavelmente no final de semana. Eu digo provavelmente que eles fecham tudo em cima da hora. E vai estar a tiracolo da Dilma fazendo campanha junto com a presidente. Com a vinda dela na sexta-feira aqui. Da outra semana. Barroso, muito obrigado, bom trabalho, obrigado. Você. Bom, saiu na agência Estado o resultado da pesquisa que foi divulgada pelo Diese, que aponta para o crescimento do desemprego nas 6 regiões metropolitanas do Brasil. Dentre elas, a região metropolitana de Belo Horizonte, que apresentou uma queda de oferta ou da oferta dos postos de trabalho de 1,3%. Para falar sobre esse tema, está comigo aqui Gabriele Celani, que é técnica do Diese. Gabriele, muito obrigado por ter atendido o seu convite. Uma boa noite. Boa noite. É Gabriele Celani. Então, eles me corrigem aqui pelo ponto. Eu conversei com ela antes, ela me garantiu que é Celani, não estou errando não. Mas vamos lá, Gabriele. Esses números que são apurados pelo Diese, numa pesquisa que é uma pesquisa que acontece periodicamente. Isso, ela ocorre mensalmente em 6 regiões metropolitanas do país. Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Fortaleza, Porto Alegre e no Distrito Federal. Essa queda é um efeito sazonal ou aponta para alguma tendência de queda na oferta de emprego? Bom, claro que a gente tem um componente sazonal nesse aumento da taxa de desemprego. Ela passou de 6,7% em janeiro para 7,7% no mês de fevereiro na região metropolitana. A gente espera normalmente que isso aconteça no primeiro trimestre do ano, devido àquele desaquecimento da economia que todo mundo tem como entender um pouquinho ou participa um pouco disso. É um momento em que as pessoas se dedicam ao pagamento de contas, o consumo fica menor, a economia desaquece e o mercado de trabalho acompanha esse desaquecimento com o crescimento da taxa de desemprego. O que, na verdade, preocupou a gente esse ano não é o fato de que o desemprego aumentou no início do ano, porque isso é normal. Foi esse aumento ter sido tão acentuado de um mês para o outro. Esse aumento de 1%, de 1 ponto percentual, é um aumento considerado grande, se a gente for pensar que a gente tem 24 mil pessoas desempregadas a mais na região metropolitana. Isso acende uma luz vermelha no tema.
Eu acho que, na verdade, não chega a acender uma luz vermelha. A gente começa a refletir sobre o seguinte: talvez esse ano nós tenhamos uma variação mais forte dessa taxa de desemprego, ou seja, ela tende a subir mais no início do ano para depois descer mais e se estabilizar, provavelmente para o segundo trimestre, essa estabilização, com até uma redução que é esperada pela sazonalidade nos últimos 3 meses. Mas eu acho que talvez seja um momento de prestar atenção, porque o mercado de trabalho começa a dar sinais de que a gente já não tem aquela pujança mais que observamos em 2012. Quais setores menos empregaram e que setores mostraram recuperação? Bom, o maior setor da região metropolitana de Belo Horizonte, assim como em todas as regiões metropolitanas, é o setor de serviços. Atualmente, a gente tem 1.278.000 pessoas nesse setor, o que representa 45.000 pessoas a menos do que no mês passado. Isso representa no total de empregos? Os serviços representam percentualmente em que nível? Olha, nós temos 2.278.000 ocupados na região metropolitana. Sim. No serviço, 1.200.000, ou seja, é mais da metade. Mais da metade. Então é preocupante quanto esse setor apresenta queda. Exatamente. Por ser um setor muito grande, qualquer pequena variação percentual nele, em números absolutos, representa um número muito grande. Foi isso que a gente observou, menos 45.000 pessoas no setor de serviços. Em compensação, a indústria contratou 5.000 pessoas, o comércio contratou 8.000 pessoas e a construção civil permaneceu praticamente estável, com menos 1.000 trabalhadores. Então, a concentração dessa redução da ocupação foi mesmo no setor de serviços nesse mês. Das regiões metropolitanas, alguma apresentou pelo menos sinais de estabilidade ou todas estão em queda? Na verdade, no último mês, a taxa de desemprego metropolitano, que é o agregado das regiões pesquisadas pela PED, ficou em 10,3%, que é um pouco acima da taxa registrada em BH. A única região que apresentou relativa estabilidade foi Porto Alegre. As outras regiões todas apresentaram um comportamento bem parecido com Belo Horizonte, com esse aumento de cerca de 1 ponto percentual na taxa de desemprego. Nós conversávamos sobre o rendimento médio do trabalhador e você me dava um dado curioso de que, curiosamente, aumenta o rendimento médio do trabalhador, particularmente naqueles que têm menor faixa de salário, é isso? Exatamente. A gente está registrando um aumento de 6,3% se a gente comparar janeiro desse ano com janeiro do ano passado. O rendimento médio, ele passou de R$ 1.728 para R$ 1.837. E essa recuperação do rendimento, ela pode ser observada mais fortemente entre a população que tem os menores rendimentos. Aquela parcela que agrega os 10% que a gente chama de 10% mais pobres da população, é a parcela que nos últimos anos vem se recuperando melhor na questão dos rendimentos. Dos salários diretos, aqueles que são pagos diretamente a eles. Na verdade, rendimento inclui além do salário. Além dos salários, perfeito. Porque o que acontece? A gente tem o salário, que é o que recebe a pessoa empregada. Sim. Agora, o autônomo, a pessoa que tem um pequeno negócio, esse rendimento médio de R$ 1.837 engloba todo mundo que trabalha, com carteira, sem carteira, como autônomo. Perfeito. Gabriele Celani, muito obrigado por ter atendido o convite da BH News e ter dado essas informações que são muito importantes para que aquele que está aí no mercado de trabalho entenda melhor o que acontece, quais são os movimentos, para onde vamos e se prepare para momentos que podem não ser tão agradáveis. Pelo menos tem sinais aí de que nós vamos ter essa manutenção dessa taxa aí durante os próximos meses. Eu acredito que não vá... Esses primeiros meses, de fato, são um pouquinho mais tensos, mas do meio do ano em diante, a tendência é que essa taxa tome um rumo de decréscimo e chegue a patamares em torno, a gente acredita, dos 6% a 7% ao longo do ano. Oxalá seja essa boa notícia, então. Muito obrigado, Gabriele. Muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Deixa eu só dar um pulinho aqui, porque eu quero conversar com a Renata mais uma vez. A Renata está pronta. E Renata, tem que ser rapidinho, que a gente está fechando esse terceiro bloco aqui. Renata, notícias do Brasil e do mundo, aquelas que estão aí nas principais fontes de informação, aquelas que você pesquisa aí o tempo inteiro. Oi de novo, Paulo. Primeiro vamos começar sobre o caso Passadina, que é aquela petroleira que a Petrobras comprou. No G1 diz que a presidente da Petrobras, Graça Foster, foi convocada para ir ao Senado no dia 8 de abril. E o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, no dia 15. Já o EM destaca que a comissão da Câmara quer ouvir o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró,
e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas ainda não tem data para eles. Agora, eu gostaria de destacar também uma matéria do jornal O Tempo, que o governo brasileiro acabou dando um tiro no pé. Um jornalista inglês teve a viagem custeada para vir ao Brasil falar sobre 3 cidades sedes. Ele foi convidado pela Embratur. Acontece que, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele sofreu uma tentativa de assalto, quando ele estava caminhando pela orla da praia de Copacabana. Ele estava com mais 4 pessoas, o nome dele é Ian Herbert, do jornal The Independent. E surgiram, segundo ele, meia dúzia de meninos, exigindo relógios e dinheiro e com armas na mão. Nada aconteceu, não conseguiram roubar porque eles gritaram bastante e chegou um outro casal para tentar ajudar. Os meninos assustaram e acabaram fugindo. Mas ele publicou uma matéria com o título "É o caos no Brasil, mas não entre em pânico". A Embratur falou que outros 5 jornalistas estrangeiros também foram chamados para fazer atividades semelhantes, mas não falou quanto custou isso aos cofres brasileiros. A Embratur queria pagar uma matéria de turismo e acabou pagando uma matéria de polícia. Essa é a verdade. Agora, nós já estamos acostumados, né, Renata? Nós já estamos acostumados. Sai com o relógio aí na rua para você ver o que acontece. Então, brinca com o seu telefone celular um pouco mais sofisticado ou com o seu iPad para ver onde é que vai parar o seu iPad e seu telefone celular. O pior, Paulo, é que essa tentativa de assalto aconteceu 2 horas da manhã e eu aposto que vai ter um tanto de gente falando, mas também queria andar por Copacabana às 2 horas da manhã. Mas você pode andar a hora que você quiser, em qualquer lugar. É direito de ir e vir aí. Quer dizer, eu não saio para a rua porque o bandido está me esperando? Tá, não. Renata, obrigado. Boa noite. Obrigado, querida. Boa noite. Intervalo, a gente volta já já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Ainda resgatando um pouco o tema que conversei com Renata agora sobre o jornalista inglês do The Economist, que foi assaltado, uma tentativa de assalto às 2 horas da manhã, num calçadão do Rio de Janeiro, eu digo sempre o seguinte, nós somos 200 milhões de brasileiros. Eu duvido que não tenham mais de 190 milhões de pessoas do bem. No mínimo 190 milhões de pessoas do bem. Então nós temos aí 10 milhões de pessoas que praticam ilícitos, corrupção, que não têm nenhuma vergonha de praticar atos que nos envergonham depois, pessoas que não têm o menor juízo de valor, de moral, de coisa alguma. Mas 190 milhões de brasileiros são pessoas do bem. Então é preciso que os 190 milhões de pessoas do bem bote essa cambada de menos de 10 milhões para correr. Nós não podemos permitir que a gente ande nas ruas de cidades do nosso país e seja assaltado por qualquer motivo, seja incomodado por qualquer motivo. A própria sociedade civil tem que se indignar. Nós temos que motivar as forças de segurança a fazer alguma coisa, mas só a nossa indignação, só o nosso desejo de ter um país melhor e atuante nesse desejo é que vai poder transformar essa cidade numa coisa melhor para se viver, esse país numa coisa melhor para se viver. Carol Moraes, vem aqui, Carol Moraes. Olha, a nossa redação tem pessoas especialistas em todos os assuntos. Somos pequenos, mas somos poderosos. Com certeza. E a Carol, além de tudo, tem uma voz belíssima quando canta, é cantora, talentosa e gosta do mundo das artes, dos espetáculos, da vida. Por isso eu convidei a Carol para falar sobre o que acontece na nossa Belo Horizonte. É com você, Carol. Eles estão loucos para ouvir. Então, Paulo, hoje eu trouxe... Boa noite, primeiramente. Boa noite. Hoje eu trouxe umas opções de restaurante, filme e música. Para esse restinho da semana aí. Vamos no restaurante, que você já me deu fome agora. Restaurante, vamos lá. Diga lá. Então, está acontecendo um projeto que chama Restaurante Week. E esse projeto, ele acontece em vários restaurantes. E o Na Mata Café está recebendo esse projeto. E você tem a opção de escolher um prato de entrada, primeiramente, depois um prato principal e a sobremesa. E no Na Mata o valor é de R$ 49,90.
Tá super em conta, Pelo né, pacote, gente? pela degustação completa? Sem contar o lugar, que é super agradável, Meu né? Deus, por favor, já judiou. Isso mesmo. Vamos lá. Depois é de... Depois, você quer outra dica? Não, se tem mais coisa para falar do Deixa eu Da só Mata, falar- pode falar do Da Mata à Não, vontade. aí a Fernandinha daqui a pouco vai dar mais uma dica. Vai acontecer A Fernanda lá. vem com o Naná de Jajai. Só o lugar para as pessoas ficarem atentas, né? Na Marília de Dirceu, número 56, em Lourdes. E o telefone para reserva de mesa, que também pode, que é melhor que ela lota, é 3654-1733. Tá aí a dica do Na Mata. Tá, a dica do Falamos Na da Mata. comida, agora nós vamos falar do quê? Isso mesmo. Agora, música. Ela tá cheia de fichinha. Eu tô cheia de fichinha. Então vamos lá, da música agora. Música. Trilha sonora para música. Isso mesmo. Vamos lá. Toda quinta-feira, a Casa de Cultura está recebendo o músico Thiago Delegado. Sim. Isso, ele está com o repertório todo instrumental. E tem um nome interessante esse encontro, como é que é? Isso, Delegacia. Delegacia, É uma brincadeira com o nome dele, né? Sim, Thiago sim, Delegado. Fantástico. Super legal. E o endereço da Casa de Cultura é Rua Padre Marinho, número 30, no Santa Efigênia. O telefone de lá é 3241-1608. Outra fantástica informação. De casa, que ele é um músico e tanto, viu, gente? A Carol apresenta o Cinearte, então Sim. ela é cinéfila, ela sabe quase tudo de cinema. Quem dera. Qual é a Um dica? pouquinho só, Qual né? é a dica de hoje? Então, tem o filme Alemão, que conta a história do Morro do Alemão. Sim. São 4 policiais que eles estão dentro do morro e daí eles elaboram um plano de invasão. Sim. E só que acontece que os traficantes, eles recebem umas fotos e aí acontece umas brigas aí entre traficante, polícia, traficante e é uma confusão. Então aí o pessoal tem que conferir, porque também se contar o resto, né, acaba surpresa. Não, se você contar o final do filme, vou dizer que... E o Cauã Raymond também tá no elenco e é aquela coisa, a mulherada fica louca, né? Para ir assistir o Cauã. Nossa, vai ter fila. Vai ter fila na porta. E tá nas salas do Cinearte esse filme. Nas salas do Cinearte, Isso. então o Cinearte que tem salas espalhadas em diversos shoppings de Belo Horizonte. Exatamente. E as pessoas podem lá assistir Com horários diferentes, Alemão. né? Isso. Basta Alemão, conferir na nome... programação. Exatamente. Carol, obrigado. Boa Eu que noite. agradeço, boa noite. Bruno, vem pra cá, vamos bater uma bola aqui, Bruno. Eu e você agora vamos bater uma bola. Deixa eu ver se eu tô fazendo tudo certinho. Tô fazendo tudo certinho. Bruno Garcês, tudo bom, o né, nosso Paulo? homem Tudo do bom. futebol tá aqui. Bruno, jóia. Atlético joga com uma vantagem de 3 gols para enfrentar o América no sábado. Isso. Mas joga desfalcado, desfigurado. Como é que é isso? Seguramente deve desfalcar com 6 jogadores. 4 estão em dúvida, 2 suspensos, que é o Marcos Rocha e Leonardo Silva. Suspenso levaram o 3º cartão E amarelo. forçaram o cartãozinho amarelo. Não foi no finalzinho do Marcos Rocha. Foi Miguel. Outros, a dúvida é o Pierre, que o Pierre e o Ronaldinho já não jogaram contra o América. Sim. E o outro é Josué e Tardelli, que estão no departamento médico. Né, depende ainda, o resto da semana serão liberados ou não pelo departamento médico. E é claro que devem ser poupados, porque tem um jogo no meio de semana contra o Independente Santa Fé lá na Colômbia. Na próxima semana. Inclusive o Zamora já ganhou do Nacional ontem. O Nacional do Paraguai aprontou com o Atlético aqui, aprontou com o Atlético lá, e aí foi pro Zamora. A grande surpresa dessa Libertadores, desse grupo, né? O time venezuelano nunca tinha feito um gol na Libertadores, já arrumou a confusão toda, vice-líder também. Venceu o Santa Fé. Ganhou do Independente Ganhou Santa em Fé. casa e empatou fora. E empatou fora. Exatamente. Ganhou agora do Nacional do Uruguai e empatou com o Galo. Exatamente. Cruzeiro e Boa no final de semana. Mas você me contava que o Cruzeiro tem olho no Boa, mas foco na Laú. Como é que é isso? A maioria das notícias que nós vemos na internet estão falando da Universidade do Chile, né? Que é o jogo do Cruzeiro na próxima semana, que define a Libertadores para o Cruzeiro. É vida ou morte. Ou ganha ou sai fora. Né? E a preocupação ainda é a Libertadores. Então há uma preocupação, do Dedé até comentou no site que está preocupado ainda com o defensor do Uruguai, ainda pensa no jogo com o defensor, que ele cometeu um erro, um vacilo com o Rodrigo Souza ali, mas o Cruzeiro tem que focar no Boa Esporte no domingo. Ganhar tem um jogo ainda, ganhou de 1-0 apenas. Depois ganhar a segunda. Apenas 1-0. Step by step. Sobe a escada devagarinho, você chega lá. Rapidamente, o vôlei, o SESI ontem venceu o Campinas, nós temos premonição. Eu e o Bruno temos uma bola de cristal instalada aqui, porque nós dissemos que o SESI tinha vencido o Campinas, mas sequer tinha jogado. Temos que corrigir aqui um erro nosso aqui. Jogou ontem e venceu. É que essa tabela da Superliga também é muito complicada, né? Temos o próximo jogo do Minas com o Sada no sábado, às 10 horas da manhã, com transmissão. Já estão à venda os ingressos na Arena Vivo Minas. E o segundo jogo do SESI com Campinas, sabe quando que é? Na outra semana, no sábado. Só no sábado dia da 5. outra semana. Dia então 5. são...
é um intervalo muito grande aí. Eu só espero que a final seja nesse ano ainda. Então tá bom. Deixa eu já chamar a Fernandinha rapidinho aqui para fechar conosco. Obrigado, Brunão. Obrigado, Paulo. Boa Amanhã noite, a gente conversa. Sexta-feira a gente conversa mais sobre Sexta-feira a gente fala mais sobre a semifinal do Mineiro. Grande abraço. Tchau, tchau. Fernanda Gontijo, vem aqui, por favor. Essa é a nossa... Olha que time, gente, que time. Só sai fera desse time. Entra aqui a Fernanda Gontijo com uma dica para você saber o que tá na night. Diga lá. Na night de hoje, o músico Jorge Versilo é a grande atração do projeto Palco Brasil do Na Mata Café, que a Carol falou agora há pouco. É o cantor que tem mais de 1,5 milhão de CDs e DVDs vendidos em mais de 15 anos de carreira, promete tocar os grandes sucessos da carreira dele. O show começa às 10 horas da noite, os ingressos custam a partir de R$ 80. E o Na Mata Café, Carol já falou, mas é bom reforçar, fica na Rua Marília de Dirceu, número 56, no Lourdes. Perfeito, Fernanda. Agora, a gente não pode mostrar porque não teve tempo de gravar, mas enquanto vocês estavam aí no intervalo comercial, assistindo o intervalo comercial em casa, o Bruno, a Carol e a Fernanda cantarolavam aqui no estúdio Jorge Versilo. Eu vou gravar isso um dia e vou colocar isso no ar. Pode deixar que eu vou colocar isso no ar. A gente mostra no final do ano. Fernandinha, muito obrigado, Fernandinha. Tá, bom, obrigada. nós estamos terminando aqui mais um Redação BH News. Agradecendo sempre a sua companhia e dizendo que se você não estiver aí desse lado, do lado de lá, em nossa companhia, nós não conseguimos fazer um programa de jornalismo que fala de Belo Horizonte e da região metropolitana. Por isso, é muito importante que você, telespectador, nosso companheiro de Jornada da Informação, participe conosco. Uma boa noite e até amanhã, 6h30 da tarde. Tchau, da noite. Tchau. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.